Olá, amigos do nosso canal. No vídeo de hoje, o nosso canal vai ensinar para vocês, em prática, vários atalhos no Word 2016. Esses atalhos aí, pessoal, irão ajudar vocês aí em provas de concurso, enfim, provas que vocês vão fazer, em teste de secretária, vocês que vão trabalhar em escritório, enfim, toda a área da informática que necessita de trabalhar com o Word 2016. Vocês vão ter várias noções aí de atalho, entendeu? Que vai ser desvendado aí e vocês vão aprender fácil, fácil na prática no nosso canal de hoje. Já já nós vamos mostrar para vocês aí esses atalhos. Amigo, antes de mais nada aí, eu peço vocês aí que vocês ajudem o nosso canal aí de uma forma bem simples aí. No YouTube aberto aí, vocês clicam aqui em inscrever no nosso canal, vocês já vão estar inscritos. Em seguida, esse sininho do lado aqui, vocês clicam nele, vocês clicam em todas. Já com o sininho ativado, todos os vídeos que a gente vai postar de dicas de informática, vocês vão ser notificados. E aqui, ó, se gostou do nosso canal aí, galera, clica aqui, deixa ele acesozinho, essa mãozinha aí, e deixe o seu like aí. Isso aí vai ajudar o crescimento do nosso canal da Ramos Informática. Vamos embora então aí para a gente aprender os atalhos do Word 2016. Amigos do nosso canal, a partir de agora aí nós vamos ter o conhecimento aí dos atalhos das teclas, né, no Word 2016. Mostrar para vocês aqui o meu produto aqui, que é um Office, ó, Profissional Plus 2016. Aqui é um pacote completo aqui e nós vamos trabalhar hoje no Word 2016. Ok, vamos começar então, galera, com o primeiro atalho do teclado aí. O teclado que é um atalho fundamental aí também, que ajuda muito, que é ajuda, né? Como nós vamos pedir ajuda dentro do Word. O atalho do teclado para essa função aí é F1. Você pressiona a tecla F1 aí, que ela vai carregar automaticamente aí a ajuda do lado aqui. Para que serve a ajuda aqui? Ajuda aqui ela está te pedindo que você fale alguma coisa com ela. Entendeu? Nós vamos digitar aqui tipo algo aqui como alinhar. Nós vamos pesquisar aqui. Vamos clicar aqui em alinhar ou organizar o objeto. Aqui ela explica para você, entendeu? As formas, entendeu? Aonde você vai passo a passo. Vamos digitar aqui taxado. Aqui, resultado de pesquisa, ela informa o que foi achado, o que você está falando com eles, aplicar ou remover, vem informações. Nada mais é, galera, que a ajuda, entendeu? É para que ela possa te auxiliar em algum algo. Ok? O F1, então, é a tecla da ajuda. Vamos passar, então, para dois comandos bem simples, né? Que esses dois comandos geralmente não se mudam, né? Que é o Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C copiar e Ctrl+V colar. Ctrl+C, copiar, Ctrl+V, colar. Essas funções aí geralmente elas são padrão, entendeu? Em todos os programas. Aqui nós damos Ctrl+C selecionando as duas. Nós vem aqui para baixo aqui, ó, e Ctrl+V. Tá vendo? Ela cola, copia e depois cola. Vamos então aí passar para outro atalho do teclado aí. A função agora que nós vamos digitar Ctrl mais a letra N. Ctrl mais a letra N. Que quer dizer aí, ó, o negrito. Ctrl
e a letra N do teclado. Selecionando a palavra, ela já está em negrito. E a gente voltando nela, Ctrl N de novo, ela tira de negrito. Ok? Vamos passar mais para um atalho do teclado aí. Nós vamos agora para Ctrl mais I, que é igual itálico. Selecionando a palavra, nós pressionamos Ctrl I, que ela, você viu que ela deu uma deitadinha. Ela aqui está em itálico já, essa palavra aqui. Ok? Essa aqui, vamos voltar nela aqui, vamos deixar como uma tabela aqui. É Ctrl N. Nós vamos deixar ela toda padrão aqui. Ok? Tudo na função certa já. Ctrl N que deixamos em negrito. Ctrl I que já deixamos ela em itálico. Vamos voltar para o padrão aqui. Apagamos as funções, voltou em padrão. Agora nós vamos mostrar outro atalho. Ctrl mais S. Ok. Ctrl mais S, selecionando a palavra aí. Você seleciona aí e aperta o Ctrl S. Se nota-se aí embaixo aí que ela sublinhou a palavra na parte de baixo. Selecionando aqui, dando um Ctrl S de novo, a gente vai tirar o sublinhado. Pressionou, deixou sublinhado. Vamos agora para mais um atalho. Ctrl mais igual. É isso mesmo, pessoal. Ctrl mais igual. É Ctrl igual, né? São duas teclas, né, nessa combinação aí. Pressionando aí Ctrl mais igual, ela vai fazer uma palavra subscrito. O que quer dizer isso? Vamos por um exemplo aqui. H2O, né? É o símbolo da água, né? Agora nós vamos vir aqui selecionar o número 2 e vamos apertar no teclado aí Ctrl igual. Anota-se aí, entendeu? Que o subscrito 2 aí, ele já desceu. Você voltando nele de novo, ele volta ao normal. De novo, apertando Ctrl igual, nota-se aí que essa palavra aí já está subscrito. Ok, vamos para o próximo atalho agora aí. Ctrl mais Shift mais que é igual, ela vai se tornar uma palavra sobrescrito. Vamos um exemplo aí. Você comprou um terreno aí de 600 metros ao quadrado. Vamos botar aí 600 m ao quadrado. Aí, como é que nós vamos colocar aqui essa palavra aqui, o 2 subscrito aqui, para ficar o metro quadrado? Nós vamos apertar aí Ctrl Shift mais. Aí, como notamos aí, tá vendo? Ele formou a palavra sobrescrito, metro ao quadrado. Tudo na prática aí para vocês não perderem nada. A próxima aí, Ctrl vamos voltar aqui.
Ok. Vamos ver aqui, tá selecionado em 16. Ctrl Shift mais. Ok, para voltar ao normal aqui, a tecla estava travada. Vamos embora aí. Ctrl a outra. Ctrl mais o sinal de maior, que é igual. Essa função aí que a gente vai ver agora faz aumentar o tamanho da fonte. Aumentar o tamanho da fonte. Vamos por um exemplo aqui, ó. Aumentar o tamanho da fonte. Nós pressionamos a tecla Ctrl e o sinal de maior. Ok, galera? Aqui ficou faltando aqui o Shift mais igual. Ok? Vocês pressionam aí o Ctrl, Shift e sinal de maior. Tá aumentando. Agora nós vamos vir aqui embaixo de novo aqui e vamos colocar um outro comando para vocês aqui, ó. Ctrl mais Shift mais agora o sinal de menor. Que é igual. Ela faz diminuir o tamanho da fonte. Vamos então selecionar aqui, ó, a palavra aqui, ó, e vamos apertar o Ctrl, Shift, sinal de menor. Aí podemos ver aí que ela está diminuindo. Vamos apertar o de maior que ela vai aumentar a fonte. Ok, galera? Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários do nosso canal aí. Vamos passar aí para mais um atalho. Ctrl mais a letra Q, que é igual alinhar à esquerda. Alinhar à esquerda. Vocês selecionam aqui, ela já está na esquerda, né? Ela já está na esquerda. A gente vai voltar nela já já. Que ela já está na esquerda já. A outra, Ctrl mais a letra E. A letra E. Que é igual centralizar. Centralizar. Ok? Agora a gente vai fazer um teste aqui, ó. Centralizar, Ctrl E do teclado, Ctrl e a letra E. Nota-se que ela está centralizada. Agora eu vou buscar essa aqui de cima aqui, ó. Ctrl Q. Com essa mesma aqui, nós vamos vir aqui, Ctrl Q. Ok? Agora vamos vir na de cima aqui, a gente vai dar um Ctrl E, ela está centralizando. Vamos dar um Ctrl Q, que ela está retornando. Ok? Toda a tabela eu estou deixando aí para facilitar a vida de vocês também. Para que vocês gravam também essas fórmulas aí. Ok? Vamos para a próxima aqui, ó. Ctrl mais a letra G. Quer dizer o quê? Alinhar à direita. Só vocês selecionar aqui ela. Você pressiona o Ctrl G. Vocês vão ver que vão lá para a direita. Agora eu vou voltar para a esquerda.
Vou pressionar aqui Ctrl Q. Ok? Vamos para o próximo atalho agora. Ctrl mais a letra G de jaca, que é igual ela justificar. Essa aqui faz justificar um texto. Quando você tiver com um texto totalmente pronto, né? Ou até antes mesmo de você poder fazer um texto, você já pode botar ele para começar já justificando desde o início. Que já eu vou criar um texto aqui e vou explicar para vocês justificando, entendeu? Que todo formato de texto ele tem que ser justificado, né? As suas linhas todas organizadas. Vamos voltar aqui agora. Ctrl, outro atalho, mais a letra L, que é igual localizar o texto. Vamos então para a prática aí, pessoal. Vamos pressionar aí a letra Ctrl L. Ctrl L. Ctrl L aí. Aqui, abriu a localização de texto que a gente possa navegar aqui agora. Vamos localizar um texto aqui nessas palavras aqui que colocamos aqui. Vamos, por exemplo, aqui colocar a palavra tamanho. Essa palavra aqui, vamos buscar aqui, ó. Tamanho. Ok, galera? Vocês podem ver aí que em todo o texto nosso aqui, nós temos só duas palavras escrito tamanho. Então ela já fez a localização dessas duas palavras. Isso aí é para quando você tem um... Para a gente aqui no momento ainda está sendo fácil, tem pouca informação, dá para enxergar olho nu assim. Mas quando você tem aí 50, 100 linhas no texto aí, você quer localizar uma palavra, entendeu? Vai ficar difícil você localizar. Você usa essa função aqui do Ctrl L para você localizar ela, para fazer o que você queira, substituir, ou trocar, arrancar. Ok, galera? Vamos embora aí, então com mais um atalho do teclado. Ctrl com a letra U. Quer dizer o quê? Substituir. Substituir a palavra, né, que você queira no texto. Vamos para a prática aí. Pressiona aí no teu teclado aí Ctrl U, ou localizar e substituir. Essa palavra aqui, tamanho. Vamos trocar a palavra agora aqui. Nós vamos colocar a palavra, vamos ver aqui a fonte. Essa palavra aqui, fonte. Localizar a palavra fonte. Fonte. Eu quero substituir ela por qual palavra? Vamos ver uma aqui que se encaixa mais ou menos. Aumentar o tamanho da letra. Vamos botar como fosse letra. Letra. Eu já sei exatamente que eu quero somente essas duas palavras aqui, que você pode localizar próxima, entendeu? Ou substituir. Eu vou colocar aqui diretamente para substituir tudo. Você vai notar aqui que é aumentar o tamanho da letra. Agora que vai ficar. Substituir tudo. Ok? Está dizendo aqui tudo pronto. Fizemos duas substituições. Ok? E fechar. Vocês podem notar aqui então, tá vendo aí, galera? Aumentar o tamanho da letra. Essa aí que é a função da letra Ctrl U, é substituir. Aumentar o tamanho da fonte. Vamos voltar a palavra padrão aqui que estava. Ok, vamos então para a próxima palavra aí. Próximo atalho agora do teclado. Ctrl U já se foi, agora já estamos chegando já quase no final aí, galera. Ctrl mais a letra T de tatu é igual, nada mais é que ela é selecionar todo o texto. Nós estamos vendo aqui, ó, Ctrl U selecionar todo o texto. Nós estamos vendo nosso texto aqui que terá selecionado.
Automaticamente, quando nós pressionarmos a tecla Ctrl T, nota aí que ela selecionou todo o texto, do começo ao fim. Ok? Vamos para o próximo atalho do teclado aí. O próximo atalho do teclado é o Ctrl Shift F, que é a mesma função do atalho do teclado Ctrl D. São duas funções de atalho que ela funciona normal, que ela vai abrir a caixa de diálogo da fonte, que é essa aqui, ó, a caixa de diálogo da fonte. Você pressionando a tecla Ctrl D, ela abriu a caixa de diálogo da fonte. E você pressionando também outro atalho, Ctrl Shift F, ela vai para a mesma coisa, abrir a mesma caixa de diálogo da fonte. Ok, galera? Então tá aí. Então vamos aqui. Ctrl mais Shift mais a letra F, que é igual caixa de diálogo da fonte. Outro atalho aqui, Ctrl mais a letra D de dado, que é igual, vamos selecionar aqui, ó, Ctrl C, clicando aqui embaixo, Ctrl V. Aí já usamos já essa função aqui, tá vendo aí? É uma coisa puxa a outra, galera. Então vamos aqui para essa caixa de diálogo da fonte, que a gente vai dar uma pequena demonstração para vocês rapidinho aqui. Ok? Vamos colocar uma palavra aqui embaixo aqui, ó. Vamos colocar aqui como Ramos Informática. Vamos colocar essa aqui, Ramos Informática. Vamos entrar de novo aqui com Ctrl D. Vamos abrir a caixa de diálogo de fonte de novo. Vou notar aqui que ela aqui tem as fontes, né? O estilo de fonte, o tamanho das fontes, a cor da fonte, estilo de sublimação. Muitas coisas que caem em prova aí em concurso também são essas coisas aqui, ó. Taxado duplo, sobrescrito, subscrito, como já passamos. Versalete, que quase ninguém conhece. Todas em maiúscula também, como pôr ela em toda em maiúscula. Ok, nós vamos aqui, ó, selecionar a palavra aqui. Vamos selecionar essa palavra aqui e vamos abrir de novo a caixa de diálogo. Nós vamos colocá-la em taxado. Ok, ó, taxado nada mais é que uma linha no centro de toda a palavra. Ela pega no centro, é um risco na palavra. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Ctrl Z. Vamos dar um Ctrl D de novo para a gente entrar aqui de novo. Um taxado simples que é uma. Vamos agora dar o taxado duplo. Para ela ficar em duas. Ok, nota-se aqui que ela ficou com dois riscos. Vamos dar um Ctrl Z. Vamos entrar de novo na caixa de diálogo aqui. Nós vamos botar ela em versalete. Nota-se que ela abre um pouquinho a palavra. Ok? Vamos dar um Ctrl Z. Vamos colocar aqui em minúscula. Ramos Informática. Coloquei ela tudo minúsculo. Vamos vir aqui, abrir a caixa de diálogo de novo. E nós vamos colocar ela aqui toda em maiúscula. Ok? Aplicando. Ok. Um Ctrl Z. Essas informações aqui na caixa de diálogo de fontes já caiu como cai muito em prova. E várias provas aí de concursos, eles sempre estão mudando algum jeitinho, entendeu? Já caiu taxado, vem versalete, subscrito.
Sempre eles botam uma pegadinha. Isso aí que vocês têm que ficar tudo por dentro, do início ao fim do Word, é pegar e fazer uma varredura, para vocês ficar cientes do que cai. Justamente é aquilo que você não estuda, não pratica, é o que cai na prova. Que quem faz a prova sabe o que é chato para se estudar. Aí ele já sabe mais ou menos o que aquela pessoa não estudou. Então vamos colocar aquilo ali que a pessoa justamente ele não fica praticando. Por isso que é bom a gente fazer uma varredura do início ao fim. Nós passamos aqui quase todos aqui os atalhos aqui do, do Word 2016. Entendeu? Nós vamos dar uma passada rápida aqui, ó, nesses menus aqui. O que tem de importante aqui? Vamos aqui rapidinho, galera. Vamos arrancar esse nome aqui, Ramos de Informática. Dá um delete aqui. Como é que usa mais ou menos algumas ferramentas daqui para não passar em branco? Vamos aqui em tabela. A gente quer criar uma tabela, quer criar uma planilhazinha aqui de preço, de vendas, alguma coisa. Basta você clicar aqui em inserir tabela. Você coloca aqui, eu quero duas linhas, duas colunas, eu quero 10 linhas. Ok, clica em OK. Ela abre para você aqui, ó, são duas colunas com 10 linhas. Você quer diminuir, entendeu? O tamanho da fonte, como está 16, vocês podem vir aqui, ó, galera, colocar em 11, que as linhas ficam mais curtas. Ok, dá um delete aqui. Eliminamos. E voltar aqui de novo. Imagem, como seria uma imagem dentro do Word? Eu quero ver ela em centralizado. Vamos aqui inserir imagem. Essa imagem é onde que ela está localizada. Basta você localizar ela. Essa aqui, o meu logotipo aqui, ó. Vem aqui e põe imagem. Dá um delete para tirar ela. Inserir, vamos ver outras coisas aqui. Gráfico também. O que mais aqui? O link também é muito usado aqui, ó. O cabeçalho, você queira colocar um cabeçalho no teu trabalho, um rodapé, número de páginas. Caixa de texto também, você pode pôr também. Parará, vamos embora aqui, passar para o design aqui. Design aqui, o design que você queira colocar aqui, você estuda um por um como é que fica cada um com o seu gosto, as cores aqui, a fonte. Se você quiser uma página com fundo de marca d'água, você pode vir aqui, selecionar uma que o Windows tenha, entendeu? Que o Office tenha. Ou você pode vir aqui e personalizar a marca d'água, buscar ela dentro do teu computador e selecionar uma imagem como fundo. Borda da página também, cor da página. Aqui onde está a configuração da página, configurar a página, como configurar uma página. A minha aqui está em retrato, que nós estamos trabalhando. A gente quer ela em paisagem, vamos colocar ela em paisagem. Nota-se que ela deitou a página. Vamos retornar para ela como retrato. Ok? Aqui tem o superior e inferior. Nós estamos trabalhando com ela com 1 centímetro superior e inferior. À esquerda 1 centímetro, direita 1 centímetro. Ok, o pacote de Word é o mundo. Não dá para se dar uma aula completa assim em pouco tempo. Entendeu? E uma coisa puxa a outra. Você vai aprendendo uma coisa, vai aprendendo outra. Em seguida, uma coisa ajuda a outra. Lá na frente mais, entendeu? Uma coisa necessita da outra. O programa de lógica, entendeu? E aqui já está prontinho, parará. Catuca em referência, aí, adicionar texto. Inserir citação, entendeu? Aqui você pode inserir uma legenda também. Na área de correspondência aqui também. Revisão. A exibição aqui, que é o menu exibir e ajuda. É isso aí, galera. Passamos para vocês aí um pouco de atalho do Word para que possa ajudar vocês aí no trabalho de vocês, nas provas, entendeu? Nos testes que vocês vão fazer aí, que isso aí é muito importante, entendeu? Vocês treinar bastante aí os atalhos, como vocês também dominar também o pacote de Word, ok? Isso aí é muito útil, entendeu? Para o dia da informática de cada um aí. Ok, galera? Vamos ficando por aqui. O nosso canal da Ramos Informática aí agradece a todos aí pela atenção até o exato momento. Espero aí que vocês se inscrevam no nosso canal aí, ativa o sininho lá,
deixa o like se gostou do nosso vídeo aí. E a gente volta a qualquer momento aí com outro vídeo de dicas do Word 2016. Valeu, galera. Fui, tchau.